Quando eu consigo saborear o amargo e o doce, o sim e o não, com gratidão, seja qual for os lados, eu achei o caminho da mestria. Isso é ascensão, isso é libertação e é liberdade espiritual. Pois você está pronto. Você finalmente está pronto para vivenciar a sua vida sem se prender a nada. A não aceitação da dor transforma a experiência em sofrimento. E aí é que está o problema. Quanto mais em sofrimento, mais preso ao ciclo encarnacional. Por exemplo, uma mãe perde tragicamente um filho aos 8 anos de idade, num acidente. Ela tem duas opções. A dor vai existir de qualquer jeito. Ela pode entrar numa postura de gratidão ao universo por ter tido a oportunidade de ser mãe daquele ser que precisava daquela experiência para evoluir, ou ela pode entrar num sentimento de depressão, revolta contra a vida, contra tudo, ou por incrível que pareça, ela pode entrar inclusive num processo de depressão por falta de humildade, por mais absurdo que pareça. Pois ela não compreendeu o processo daquela experiência, que aquele ser, antes de ser o seu filho, era uma alma que precisava daquela experiência, que ela concordou, até mesmo antes do nascimento, com aquela experiência. Então a não aceitação daquela dor vai transformar aquela experiência em sofrimento, mantendo a pessoa presa ao ciclo encarnacional. Repito para vocês, a dor no caso dessa mãe vai existir de qualquer forma. Ela pode usar aquela experiência para crescer através daquela dor, ou pode se colocar numa postura de vítima, atraindo para si sofrimento, inclusive também o quadro obsessor. Então o tempo todo a vida está nos dizendo sim, e o tempo todo a vida está nos dizendo não. Como eu lido com o sim e com o não vai fazer a diferença. Se eu estou numa postura de mestria ou se eu estou numa postura de quem está aqui se batendo entre as duas polaridades e continua preso a esse processo sem fim, muitas vezes, que aparentemente muitas vezes parece sem fim. Pois enquanto não entendermos isso, nós vamos estar presos ao ciclo encarnacional. É preciso então saber experienciar o doce e o amargo da vida. Isso é se tornar mestre, isso é ascender. Não tem nada a ver com santidade. Aliás, santidade é um conceito relacionado à ascensão que é uma besteira, uma grande bobagem. Se você tem desejos, é porque você precisa experienciar o sim. Então, tem que curtir a vida e ser feliz, sim. Agora, quando esse sim está voltado para você, nem sempre depende de você. Quando ele estiver direcionado para você, aproveite, viva, mas não se prenda a ele. Esse é o problema, é se prender no sim. Então, ao mesmo tempo, quando o momento difícil vir, suporte, aguente, agradeça e compreenda. É assim que você consegue crescer nesse momento e tornar-se mestre de si próprio. Geralmente nós aceitamos fácil sim e fazemos birra com o não, por falta de humildade. E geralmente nós nos apegamos excessivamente ao sim por uma questão de posse. Então, quando eu entendo que são dois lados de uma mesma moeda e que a vida nos é dada em polaridades para que nós possamos evoluir, quando eu percebo isso, que uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, são apenas fases para o meu aprendizado, então eu saio dessa jogada, eu saio desse jogo de polaridades. O que acontece? Eu me torno meu próprio mestre, eu não preciso mais de salvadores, porque eu salvei a mim próprio. E isso é o propósito de evolução para toda a existência. O caminho da ascensão só existe a partir desta consciência, gente, não há outro. Não tem o que fazer. Não adianta rezar, não adianta fazer o que for, acender vela. O único caminho é esse. Se finalmente eu aprendi a viver com gratidão no sim e no não, então eu encontrei o caminho das pedras. Eu encontrei a passagem de volta para casa, o caminho do meio. E a partir desse momento, a minha vida se torna totalmente feliz, porque eu aprendi a apreciar o doce e o amargo. Para finalizar, eu vou deixar com vocês aqui uma frase de um grande mestre, que dizia assim: quando eu aprender a apreciar, não o que eu quero da vida, mas o que acontece e o que a vida me traz no dia a dia,
Então eu encontrei o caminho do amadurecimento. Porque nesse trazer da vida, quando ela trouxer o sim e os momentos felizes e prazer, eu vou desfrutar, ser feliz, sem me prender a eles. Mas quando ela trouxer o não e muitas vezes a dor para gerar um aprendizado, eu vou compreender e agradecer aquele sem me prender naquele processo por vitimação ou por falta de humildade e vou seguir em frente. E diga de passagem, muitas vezes é na dor e no não que mais aprendemos. Mas enfim, gente, não é nem uma coisa nem outra. É saborear o sim e saborear o não. Esse é o caminho da mestria. E esse é o caminho para todos nós que estamos aqui nessa caminhada. Grande abraço para todos, até a próxima.